Produção de conteúdos para a internet. Com absoluta certeza esse módulo vai sanar todas as tuas dúvidas sobre como produzir conteúdos, vídeos, artigos, fotos, textos para que o teu público te encontre, para que você atraia os teus potenciais clientes, para que você crie autoridade, para que as pessoas te conheçam, confiam em você e posteriormente passam a ser os teus clientes. Então vamos lá, começando aqui, você precisa saber que nada se faz sem um planejamento. Você não mete a louca de começar a falar de uma coisa que você acha que seria interessante, de temas dos quais você gosta, e a partir daí você tem um conteúdo que seja bacana, relevante para aquele público. Então, primeira coisa é planejamento. E o planejamento se inicia desde quais são as tuas características, quais são as características da tua empresa, da tua marca. Por quê? Porque se isso não fica bem alinhado, você é instável, cada dia você fala de uma coisa, cada dia você tem um comportamento diferente. Então você tem que delimitar quais são as tuas principais características, quais são os teus atributos. Por quê? Porque eu quero mostrar para o meu público que eu sou um profissional que estuda bastante, que sou competente na minha área, e se eu não souber exatamente que é isso que eu quero mostrar, eu fico numa quinta-feira, meia-noite, tomando uma cerveja com um amigo, eu abro uma live com a música atrás tocando, e aí eu fico de bobeira numa conversa à toa. Então, ou seja, quais são os teus atributos, os atributos que você quer demonstrar para o teu público sobre a tua marca, sobre o teu profissionalismo, sobre a tua empresa? O que você quer demonstrar? Pelo que você quer se tornar conhecido, conhecida? Isso é muito importante. Então, o planejamento de conteúdos se inicia quando você define o que você quer de fato que as pessoas saibam a respeito de você e da tua empresa. Caso contrário, você vai ficar muito solto, muito solta. Então, defina aí, pegue o teu caderno, pegue a tua caneta e começa a descrever qual é o perfil. E claro, sendo íntegra. No sentido de vou mostrar exatamente o que de fato eu sou, vou demonstrar de fato o que eu faço sem mentiras. Não é? Tem muitos caras por aí que alugam carros importados e que tiram fotos encostados no carro. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Você quer mostrar uma coisa que você simplesmente não é. Hoje eu estou aqui na minha casa, é uma puta mansão, o cara pediu emprestado para gravar. Cara, nunca faça isso, porque a tua credibilidade vai lá no pé. Então, ou seja, quanto mais cuidados você tiver em relação a não demonstrar demais a sua vida pessoal, melhor. Porque sim, claro, você pode demonstrar a sua vida pessoal, desde que ela não seja a parte primordial do seu trabalho. Tem gente que demonstra muito mais a vida pessoal do que a vida profissional. E o objetivo do cara ali é profissional. Se for pessoal, tudo bem. Tudo bem, né? Você ficar postando reunião com teus amigos, reunião de família, o dia que você foi curtir no clube, tudo bem. Mas se você está montando uma rede social profissional, você tem que publicar muito mais conteúdos profissionais do que pessoais. E uma média aí é mais ou menos 80-20. Tá? 80% conteúdos profissionais e 20% a tua vida pessoal. Lógico, está comendo alguma coisa, é bacana você demonstrar a tua casa, a tua alimentação, quem faz parte da tua família, se você tem pets, se você tem cachorro, se você tem gato. É legal você demonstrar esse tipo de coisa, porque isso conecta, faz as pessoas se conectarem com você, porque você se demonstra uma pessoa de fato humanizada, ou seja, você não é perfeito. Você não é perfeita. Isso é importante você saber, porque às vezes a pessoa fica achando que só tem que publicar coisas que são extremamente perfeitas quando a mulher está completamente maquiada, com o cabelo feito, com a melhor roupa, com as melhores joias. Isso não é o que cola, não é o que conecta. As pessoas gostam de se conectar com, de fato, pessoas reais, pessoas imperfeitas. Mais uma vez,
Se você for perceber, os caras que mais tiveram relevância em redes sociais são aqueles caras mais naturais, espontâneos, despojados. O Whindersson Nunes, com uma espinha amarela na cara, faz um vídeo sem camiseta, gordinho, de short largo, rasgado, e isso que conectou com o público dele. E claro, isso vai depender do teu público. Não estou falando para você ficar aí de short sem camiseta. Não é uma coisa que eu faço. Eu tenho aqui o meu planejamento das minhas características que, quando eu abrir a câmera, quando eu for fazer um vídeo, eu tenho que no mínimo estar bem vestido, porque isso demonstra minha credibilidade, isso demonstra aparentemente o meu sucesso profissional. Ou seja, existem várias mensagens embutidas dentro de uma comunicação, principalmente uma comunicação em vídeo. Quando você vai gravar um vídeo, você não vai gravar um vídeo no fundo da tua casa com a parede mal rebocada que tem um varal ali atrás, com a carcinha da mãe, não é? Não vai fazer isso. Então, quando você faz um vídeo no seu escritório, com o seu jaleco, com o seu terno, com uma camisa bonita, com atrás o teu computador, o quadro, ou seja, existe toda uma subcomunicação que a pessoa, só de estar assistindo a um vídeo, consumindo um conteúdo, mas sem que ela perceba, ela está consumindo todo o entorno, toda a subcomunicação. Então, primeiro, quais são as características profissionais que você quer que o teu público preste atenção? Não adianta simplesmente você ser alguma coisa sem que você demonstre, você tem que demonstrar, ok? Então, quais são as coisas interessantes para você que te representam, qual é, de fato, o teu jeito, o que você quer que as pessoas percebam. Beleza, depois que você faz esse planejamento da marca, você vem entender que isso se torna uma padronização de respostas, interações, publicações. Por quê? Porque o Tadeu não é o cara que se mete em confusão, que cria polêmica, que é um hater, que quando alguém critica eu vou lá e xingo tudo o cara. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Então eu sei como lidar com as interações, com as publicações, com as minhas respostas, e a minha equipe tem que saber esse tipo de coisa. Se você tem uma equipe, ela tem que saber esse tipo de coisa. Se tem uma equipe que responde para você, se você paga uma agência de publicidade, por exemplo, que responde os teus directs, você tem que passar, cara, o meu perfil é esse, uma agência de publicidade já faz isso por você, não é? Ela já tem esse conhecimento de como responder. Então, por isso que você tem que definir muito bem as suas características para você continuar aí na tua linha. Se a sua marca for uma celebridade, quem seria? Essa é uma pergunta interessante que pode te dar um norte. Ou seja, se as celebridades que você conhece dentro aí da sua área, se você fosse uma celebridade, quem mais você pareceria? Ou seja, qual tipo de comportamento essa celebridade tem? E que agora, claro, você vai conseguir identificar como que, mesmo comparando com uma celebridade, você consegue entender uma linha de raciocínio, uma linha lógica, uma linha de comportamentos. Então é uma pergunta aí simplesmente sugestiva, não tem muita importância dentro disso, mas só para você sacar como que uma pessoa que tem uma marca forte ou uma empresa que é renomada, reconhecida, como que ela se comporta nos ambientes de redes sociais. Ela tem o mesmo padrão. Veja só o caso da Netflix, por exemplo. A Netflix, cara, ela se destaca nas redes sociais porque ela tem uma comunicação muito despojada, ela brinca, ela zoa, e claro que não é o dono da Netflix que está ali escrevendo, mas são as diretrizes que ele passou para que a equipe utilize e haja de acordo. Beleza? Vamos lá, depois que você fez essas características tuas aí, os teus atributos, você definiu a tua persona, não mais sobre o cliente, mas a tua persona, o teu avatar, o teu perfil, você vai começar a entender qual é o público que você está conversando. Quem são as pessoas que estão recebendo a sua mensagem? Então, você tem que escolher de 3 a 5 categorias de públicos, caso você atenda diferentes públicos. Por quê? Porque olha só, mais uma vez estou falando aqui,
Tadeu, mas sabe o que é? Eu fico com muita dificuldade para fazer isso, porque o meu trabalho atende muita gente diferente, muitas demandas diferentes. Cara, o meu trabalho também. Eu já dei treinamento para adolescentes de 12 anos, eu já dei palestra para escolas que trabalhavam com alunos de ensino médio, eu já dei treinamento para adolescentes de 18 anos, universitários, já dei treinamento para pessoas com mais de 25 anos e até já dei treinamentos para pessoas da terceira idade. Não trabalho em uma instituição, uma organização aqui da minha cidade, uma instituição na verdade, que atendiam idosos. Então tinham pessoas lá que tinham mais de 85 anos e eu já dei treinamentos. Eu dou treinamento de vendas, dou treinamento para palestra, dou treinamento de oratória. Eu sei que eu também atendo um público muito amplo. Eu atendo o cara que tem muito medo de falar em público, eu atendo o cara que não tem medo de falar em público e quer ministrar palestras para ganhar dinheiro. Ou seja, são objetivos completamente diferentes e eu tenho que escolher de 3 a 5 categorias de públicos que eu quero atingir, porque se você falar sobre vários assuntos diferentes o tempo inteiro, você não vai se tornar reconhecido em alguma área especificamente. Então, se você quer se tornar uma referência na sua área, você vai conseguir com muito mais facilidade quando você subnichar. Um posicionamento meu que eu trabalhei durante muito tempo, durante alguns anos, foi: eu sou o cara que te ajuda a superar o medo de falar em público. Eu fiz toda uma especialização, eu fiz vários cursos para entender de fato como que uma pessoa supera o medo de falar em público. Então, assim, quando o cara lembra aqui na minha cidade que tem medo de falar em público, se ele me conhecer, ele vai ter uma referência direta no Tadeu. O Tadeu é o cara que ajuda as pessoas a vencer o medo de falar em público. E não o Tadeu da comunicação, entendeu? É o Tadeu que ajuda as pessoas a vencerem o medo de falar em público. Quanto mais específico for, melhor. Quanto mais a pessoa que sabe marketing, beleza, marketing é um grande mercado, sim. A pessoa que sabe marketing de internet, beleza, começou a segmentar. Não, a pessoa que sabe marketing de Instagram. Ou seja, olha só, agora eu me tornei uma referência que ajuda pessoas, profissionais e empresas a utilizarem a rede social Instagram. Entende? Então, quanto mais específico for, melhor será para você se tornar reconhecido e uma referência na sua área. Então, por exemplo, um advogado. A minha mulher é advogada. Então, Tadeu, o que eu publico? Eu tenho amigos também que são advogados que já estão fazendo esse tipo de trabalho de produção de conteúdo. Por que, Tadeu? Eu sou um advogado civil, mas eu atendo também uma parte criminal, atendo uma parte tributária, meu escritório ele é amplo, tudo mais, beleza, mas então define aí 3 categorias que você pode começar a se posicionar. Como que você define isso? Primeiro, qual que você gosta mais, que você tem mais domínio? Se aparecerem muitos clientes sobre esse determinado tema, que você vai ter um prazer enorme em poder atender. Então você já começa a pensar sobre isso. Segundo, o que dá mais lucro para você? Porque eu entendo que alunos universitários que precisam fazer cursos de oratória para apresentarem o TCC é um público meu? Só que geralmente o aluno universitário ele não tem muita grana, pelo menos eu não tinha na minha época. E o que eu penso? Então eu vou ministrar treinamentos de oratória para ajudar as pessoas a vencerem o medo de falar em público, mas para pessoas que já estão na faixa aí de 27 a 35 anos, que já estão trabalhando e que têm uma capacidade maior de poder pagar o investimento que eu cobro. Então eu começo a entender qual é o público que eu quero trabalhar. E aí, por exemplo, eu sou advogado civil, eu trabalho com direitos de família. Então, você vai destrinchar o direito de famílias, divórcio, alienação parental, você vai começar a falar sobre temas que, de fato, o teu público vai se identificar, que você comece a ajudar essas pessoas, para que, quando elas precisarem do teu produto, do teu serviço, elas te procurem. Entende? Então, mesmo que você tenha produtos e serviços que atendam demandas enormes, amplas, você deve definir, começar a se posicionar numa área e, lógico, gradativamente você pode começar a se posicionar em outras áreas. 3 grandes áreas minhas são inteligência emocional, comunicação e vendas. Inteligência emocional, comunicação e vendas. Eu ministro palestras, eu ministro treinamentos, eu falo nas minhas redes sociais sobre esses temas. Mas isso não fica muito perdido? Não, isso faz parte da minha área, eu manjo no que eu faço, eu tenho uma capacidade, eu estudo bastante, eu pratico e, eu posso sim falar sobre esses temas, tá bom? Então, quando você entende quem é o público que você está conversando, você também começa a definir
que isso é fundamental, quais são os dados demográficos? Quando eu digo dados demográficos, são mais homens, são mais mulheres, qual que é a idade desse público? Por quê? Ah, Tadeu, mas isso eu acho uma besteira. Mentira! Sabe por quê? Porque uma menina de 26 anos que acabou de se formar, tá aí no mercado de trabalho, tendo as primeiras dificuldades e tal, é completamente diferente de uma mulher de 42 anos. Uma mulher de 42 anos já bateu tanta cabeça, já viu que deu errado, já acertou aqui, já acertou ali, ela tem mais capacidade talvez para te pagar. Ou seja, se eu defino a idade, eu começo meio que a entender o contexto. E nesse caso aqui, você não é escolhido pelo seu público, mas sim você escolhe quem você quer atender. Eu quero atender mulheres que têm 35 anos, que são bem-sucedidas financeiramente, que ganham aí de X a Y R$1.000 por mês, que têm o carro próprio, um carro importado, que moram num condomínio fechado e que aos finais de semana vai para viajar. Ou seja, eu posso definir, e quando eu tiver uma comunicação muito assertiva, essa mulher, ela vai me ouvir de tal maneira como qualquer outra mulher não me ouça. Entende? Então, ou seja, você começa a definir aqui se é mais homens, se são mais mulheres, qual que é a idade desse público, se é casado, se não é casado, se tem filho, se não tem filho, que cidade que mora. Isso é extremamente importante, extremamente importante. Eu te digo com essa ênfase porque muitas pessoas, eu já vi isso acontecendo, Tadeu, mas o meu público é de 20 a 50 anos. Não, cara, você está enganado, teu público não é de 20 a 50 anos. Existe um público que tem mais perfil para ser o teu cliente. Comece a funilar, até que você consiga chegar numa idade específica. Homens de 28 anos que trabalham na área da saúde como dentistas e que hoje querem atrair mais clientes, pacientes para os seus consultórios na cidade de fulano de tal. Cara, se você conseguir chegar nesse nível de especificidade, a tua mensagem vai ser extremamente impactante. Então, não pule essa etapa. Defina qual é o público que você quer atender. Tadeu, mas e no caso se eu tiver mais públicos? Beleza? Defina um público para cada categoria de tema que você irá trabalhar. Beleza? Depois, quais são os medos, os receios, os problemas, os incômodos que esse público tem? Porque se você começar a entender quais são os problemas, os receios, os medos, o que essa pessoa enfrenta no dia a dia dela, o que ela enfrenta dentro da casa dela, você, por si só, colocando numa lista de medos, receios, problemas, incômodos, você já vai ali conseguir enxergar uma série de conteúdos. Uma série de conteúdos já vão estar à sua disposição para você começar a compartilhar, a publicar. Depois, quais são os sonhos, os desejos, os anseios, as ambições desse público? Então vou te dar um exemplo aqui, Tadeu, profissionais de valor. Público, 30 anos, profissionais liberais, profissionais da área da saúde, por exemplo, tá? Estou te dando um exemplo. Quais são os problemas que essa pessoa tem? Olha, ela está numa idade que ela acha que ela deveria estar rica, porque no planejamento dela seria isso, né? Ela se formar, ter uma formação universitária, conseguir montar um consultório, uma clínica bacana, ter uma fachada bacana, se vestir de maneira adequada, ter todo o material personalizado, comprar as máquinas e os equipamentos para atender bem seus pacientes. Só que ela percebeu que isso não é o suficiente. Ela não está conseguindo ganhar muita grana quanto ela gostaria, ela não está conseguindo lotar a agenda dela, ela não conseguiu se tornar uma referência na área, ela não conseguiu se tornar reconhecido na área dela. Existe muita briga de preço, as pessoas sempre choram, ela não sabe negociar, e isso está incomodando ela de tal forma que está gerando ansiedade. Ela chega em casa, fica matutando o que ela poderia fazer, mas não encontra solução alguma. Essa ansiedade está gerando uma gula, essa pessoa começou a comer demais, começou a engordar. Pelo fato dela trabalhar muito, ela não está conseguindo dedicar tempo aos filhos, ao marido, não está conseguindo ter tempo de qualidade, ela não está conseguindo ter lazer. Ou seja, olha só, como eu comecei aqui a entender quem é esse público. Quais são os sonhos? Entendeu? O meu sonho é que as pessoas me valorizem como profissional.
eu gostaria de cobrar 2 vezes mais do quanto estou cobrando hoje, mas eu não consigo negociar, porque os meus concorrentes estão com um preço desleal no mercado. Então eu não estou conseguindo me posicionar. Eu gostaria de publicar vídeos nas redes sociais, mas eu não sei como fazer isso. Eu tenho insegurança, eu não sei a parte tecnológica, eu não sei a parte técnica, eu não sei o que falar. Então olha só, como que eu comecei a entender mais esse público, e só disso tudo que eu acabei de falar, eu pude gerar inúmeros conteúdos. Eu vou te mostrar na prática como que você vai fazer seus conteúdos. Beleza, depois que você definiu isso, pesquise o teu público, porque Tadeu, eu não sei, eu acho que é X. Cara, comece a perguntar. Faça entrevistas. Eu já fiz vários formulários daquele do Google Drive, que inclusive está no módulo aí, cliente ideal. Eu mostro especificamente como você fazer um formulário daquele para você perguntar para o seu público quais são os problemas que eles estão passando, quais são as necessidades, porque a partir daí você começa a entender muitas vezes as crenças desse público, a rotina, os comportamentos. E quando você tem um público bem definido, você tem uma clareza tremenda para produzir conteúdo. Beleza, então depois que você fez isso, você passa para quem são os seus principais concorrentes hoje no mercado. Quem são as pessoas que publicam conteúdos e que têm uma relevância grande, que tem um número bacana de seguidores, que tem um número bacana de curtidas, não mais no Instagram, né? A gente não consegue ver, mas às vezes você entra no canal desse cara no YouTube e você vê lá que tem muitas visualizações, você vê que tem muitos comentários, e inclusive se você vai nos comentários, você vai ver quais são as principais dúvidas desse público que você atende. Se você entra naqueles fóruns de discussão do Google, coloca lá, como fazer XYZ, por exemplo, que é a tua área. E aí você vai ver que tem muitas pessoas perguntando e pessoas questionando. Ou seja, olha só quanto conteúdo você é capaz de produzir com esse embasamento. Então, quem são os principais concorrentes da tua área? Eleja aí, liste de 5 a 10 concorrentes mais bem-sucedidos e dê uma boa investigada no que eles estão fazendo, que tipo de conteúdo eles estão publicando, qual que é o tempo desse conteúdo, qual que é o engajamento do público, quais vídeos, quais conteúdos, quais fotos tiveram um maior impacto. Ou seja, você começa a definir aí que o meu concorrente é o X, o Y, o Z e o W. Cara, eles estão tendo muito sucesso fazendo isso. E claro, você não vai ser uma cópia, você não vai copiar identicamente, você tem que respeitar as tuas características pessoais, os teus objetivos, a tua missão, a tua visão, mas modelar é um termo meio que bonitinho para você utilizar da mesma estratégia. E quando eu digo estratégia, é algo mais profundo, é algo que vem antes do próprio conteúdo. Conteúdo é o resultado. Qual que é a estratégia que ele está utilizando para escolher os conteúdos dele? Ou seja, olha só, quanto embasamento agora você tem depois de ter definido quais são as suas características, depois de ter definido quem é o teu público e agora fazendo uma boa pesquisa a respeito dos teus principais concorrentes. E depois que você fez isso, você vai definir quais são os teus objetivos. Você quer produzir conteúdo por produzir ou você tem algum objetivo? Eu acredito que tenha um objetivo. Esse objetivo pode ser, Tadeu, eu não quero somente vender. Eu quero que as pessoas me reconheçam, eu quero divulgar mais o que eu faço, sem ter a necessidade de atrair clientes. Por quê? Porque a minha agenda está lotada, mas eu quero que isso se torne amplamente divulgado. Ou seja, existe um objetivo aqui que é só fazer as pessoas te conhecerem, entende? Segundo objetivo, criação de autoridade, que talvez aí já entra de uma forma diferente. Que como que você cria autoridade na mente das pessoas a respeito do teu trabalho? Demonstrando que de fato você entende, fazendo explicações técnicas, ministrando palestras online, hangouts, falando bastante sobre o problema que você aborda, demonstrando alguns caminhos, entregando algumas soluções. Dessa forma, as pessoas começam a te enxergar não só como um cara que está divulgando o trabalho, o antes e o depois, mas sim como um profissional competente, que tem credibilidade. Depois, Tadeu, eu quero fazer marketing só para vender.
Geração de leads. Ótimo, se esse for o seu objetivo, existe uma outra estratégia, uma estratégia mais agressiva, uma estratégia mais direta, mais pontual, para atrair os teus clientes a comprarem os seus produtos e serviços. Você também pode ser, você tenha um objetivo de simplesmente dar suporte, fazer um atendimento aos teus clientes. Ou seja, resolver as dúvidas, responder rapidamente quem entra em contato. Ou seja, entende? Quantos objetivos diferentes aqui você tem? Tadeu, eu preciso escolher um só? Não, você pode escolher mais de um. O meu objetivo, por exemplo, eu tenho os 3 primeiros aí como objetivo. Reconhecimento de marca, divulgar o meu trabalho. Quando eu publico, por exemplo, eu ministrando uma palestra e agradecendo a empresa que me contratou. Eu tenho a construção de autoridade quando eu estou falando sobre um tema que eu domino e eu entrego alguns caminhos. Eu também utilizo, de tempos em tempos, as minhas redes sociais para anunciar os meus produtos e serviços, vendendo. Entende? Ou seja, eu tenho sim mais de um objetivo, só que qual que é o teu primordial? Qual que é o que você mais precisa nesse exato momento? Lembre-se que as pessoas não vão comprar de você se elas não te conhecerem. Elas não vão comprar de você se elas não gostarem, se elas não confiarem no que você faz. Então, sugestão aqui é, se você não publica conteúdos nenhum, não é o ideal você começar a vender logo de cara. É você começar a construir tua autoridade, divulgar o que você faz e a partir daí começar as vendas. Beleza? É estabelecer uma conexão, estabelecer um relacionamento com os teus potenciais clientes. Isso eu já falei bastante nos módulos sobre venda, e especificamente no módulo de conquistando o cliente. E dessa forma você vai entender como fazer todo esse processo. Então, ou seja, esse primeiro passo aqui de planejamento, você deve definir quais são as suas características, quem é o público, quais são os teus objetivos e também quais são os teus principais concorrentes. Depois que você fez isso, você vai fazer uma pesquisa sobre o nome que você quer utilizar. Por quê? Porque às vezes você vai lá no Instagram e coloca o teu nome e deu certo. Só que aí você lembra, puxa, seria bacana eu fazer um canal no YouTube. A hora que você joga o teu nome no YouTube, já tem registro, já tem um cadastro lá, você não consegue fazer isso daí. Quando você quer colocar no Facebook, por exemplo, já tem uma pessoa que cadastrou, você não pode mais. Então você vai fazer uma pesquisa sobre o teu nome nas redes sociais que você quer atuar. Tadeu, quais redes sociais eu preciso atuar? Eu vou te falar. Se você tem a ideia de montar um site, você tem que ir lá no registro.br. Registro.br, não tem erro, entra lá no site registro.br, coloca lá o nome que você quer. O registro.br vai te mostrar se tem alguém que já cadastrou, que tem alguém que já registrou esse nome. Por quê? Por exemplo, eu gostaria de colocar o nome desse portal aqui, Profissionais de Valor. Só que quando eu fui colocar lá no registro.br, eu vi que já tinha registrado. Ou seja, eu tive que arrumar um jeito ou um outro nome para o meu produto por um descuidado, por uma falta de atenção. Às vezes, na verdade foi porque as coisas foram acontecendo e eu não tinha noção de que chegaria até esse ponto. Mas agora, você sabendo disso, antes mesmo de você criar uma rede social, veja nas outras redes sociais qual é o nome que você quer atender. Então, por exemplo, Bruno Belfort Coach. Beleza, é difícil alguém ter Bruno Belfort Coach. Então, assim você consegue se diferenciar. Tadeu, mas eu utilizo o nome meu próprio ou utilizo o nome da empresa? Depende. Eu escolhi, e não me arrependo, utilizar do meu próprio nome, porque criando credibilidade, construindo uma marca baseada no meu próprio nome, eu tenho a possibilidade de criar conteúdos, cursos, treinamentos, produtos e serviços diferentes. Eu não só me restringo a um produto, a um nome de uma marca. Entendeu? Então, eu sugiro que como profissional liberal você coloque o teu nome, as pessoas se conectam com pessoas e o que você deve pensar é que vai que um dia, depois de muitos anos, 5 anos eu produzindo conteúdo, eu trabalhando desse jeito, a minha empresa quebre por algum motivo, ou eu não possa mais usar o nome, ou eu decidi mudar o nome da minha empresa, e aí, você vai perder todo o seu trabalho?
Com o teu nome você não perde todo o seu trabalho. Então, essas são questões importantes para você escolher e definir, mas, claro, isso vai ser caso a caso, não é? Beleza. Pesquise o nome nas plataformas Facebook, Instagram e YouTube. Eu acredito que essas são as principais plataformas, tá? Tem outras aqui, LinkedIn, que é uma rede social mais voltada para o lado profissional. Não tem o mesmo objetivo que o Instagram, por exemplo. Você tem aí o Spotify. Lembrando que as plataformas de áudio estão tendo uma ascensão enorme. No futuro muito breve, não sei quando você está assistindo essa aula, mas no futuro muito breve, as plataformas de áudio vão estar reinando. Pode apostar nisso. E é por esse fato, por esse motivo, que eu fiz a minha própria playlist no Spotify. Por quê? Porque, olha só, mais um detalhe aqui. Ter conteúdos em diferentes redes sociais faz as pessoas te encontrarem, pessoas de diferentes perfis, porque um cara que entra muito no YouTube, ele não é um cara consumidor muito de Instagram, por exemplo. Pode ser que seja, mas geralmente não é. Existe um público que usa muito mais o Instagram do que o Facebook, existe um público que usa muito mais o Facebook do que o Instagram, e você tendo diferentes plataformas, estando presente nessas plataformas, você vai atingir públicos diferentes. E outro detalhe aqui, que é estratégico, o teu cliente, ele não toma uma decisão sozinho. Ele precisa meio que da anuência, da aprovação, do conselho, do comentário de alguém que está muito próximo. Quando eu decidi comprar um celular novo recentemente, um iPhone, eu perguntei para minha mulher o que ela achava. Eu expliquei para ela por que eu queria comprar. Ela viu, ela ajudou na escolha, assim como ela faz quando ela quer comprar alguma coisa. Dentro de uma empresa, por exemplo, quando você vai vender alguma coisa, no meu caso eu vendo treinamentos, cursos, a empresa tem que reunir um quadro, um grupo de influenciadores. É a gerente do RH, é o sócio, é o funcionário, é o gerente de TI, são vários caras que tomam uma decisão em conjunto. Sabendo disso, quanto mais conteúdos disponíveis eu conseguir publicar para que esses influenciadores também me conheçam, melhor. Vou te dar um exemplo real agora. Uma pessoa do meu grupo, Profissionais de Valor, me disse num domingo: Tadeu, estamos voltando de viagem e ouvindo os teus áudios no carro. E aí eu, puxa, que bacana, cara, fico muito feliz, e realmente fico muito feliz porque eu ouço muito áudio de outros profissionais que eu admiro bastante. Saber que tem alguém ouvindo os meus áudios no carro me deixou extremamente satisfeito, motivado. E ela me disse: olha, o meu marido disse, nossa, ele é muito bom. Ou seja, o marido dela não me conhecia, e a partir dos meus áudios, da minha playlist no Spotify, ele começou a me conhecer. No momento que essa mulher que é membro do meu grupo, decidir um dia fazer um treinamento, um curso comigo, provavelmente ela já vai ter a aprovação do próprio marido, que, diga-se de passagem, tem uma palavra de poder muito forte, tem uma influência muito grande. Então você pode ter a tua playlist no Spotify, você pode sim ter o teu perfil no Twitter, você pode ter... por isso que eu até coloquei nas laterais aqui, fora da ordem de animação, no Pinterest ou no TikTok. São plataformas que estão crescendo, eu não ainda estou nelas, não tenho um embasamento suficiente para te falar sobre elas, mas sei pelos estudos que são plataformas que também estão em ascensão. Beleza? Mas qual rede social que eu sugiro para você começar? Cadê? Eu não faço nada ainda. Cara, comece pelo Facebook, Instagram e YouTube, tá? Você tem uma questão mais voltada para plano de carreira, para gerentes, para líderes de empresa, para CEO, para essa galera profissional de currículo, sabe? Você pode ter um perfil no LinkedIn, tá? Então, eu sugiro que você, no mínimo, Facebook, Instagram e YouTube, nesse momento que eu estou falando para você, pode ser que dê uma reviravolta e outras plataformas comecem a ter mais relevância, mas nesse momento especificamente, YouTube, Instagram e Facebook. Beleza? Então, primeiro, faça o teu planejamento aí, quais são as tuas características, quais são os atributos da sua marca, o que de fato você quer demonstrar para o seu público. Segundo, qual é o público que você quer atingir, os dados demográficos, idade, é mais homem, mais mulher, se forem os dois tudo bem, mas saiba que a comunicação para um muitas vezes não atinge o outro. Quais são os problemas, os anseios, os desejos, as ambições, os incômodos.
Depois, quais são os teus objetivos em produzir conteúdo e veja se o nome está disponível para que você tenha o mesmo nome em todas as plataformas. Beleza? Esse é um primeiro passo. Sem isso, você não pode prosseguir, você não pode avançar. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!